Como se autocurar? Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e é sobre isso que vamos falar hoje. Viver na Terra é uma bênção, né? É um privilégio eu estar aqui. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Eu acredito que tudo que existe na nossa volta, tudo que tem aqui à nossa volta, é um presente de Deus. Como, por exemplo, a natureza, os alimentos naturais que existem, que a gente pode escolher e optar por comer, o sol, o céu, os animais, tudo que existe à nossa volta é um presente de Deus. Então eu acredito que a nossa vida é um presente. A minha vida é um presente. E eu fico muito feliz só pelo fato de estar aqui, só pelo fato de ser quem eu sou. E nessa jornada nós sabemos que a vida não é só mundo cor-de-rosa, né? Porque viver na Terra por si só é um desafio. Vamos passar por situações boas, situações ruins, e por isso, pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo. Porque me autocurar é uma coisa que eu faço muito, porque, né, eu já passei por muitos problemas, mas mesmo assim eu decido ser feliz, eu decido dar risada, eu decido aprender com tudo isso que me aconteceu. E claro, né, muitas vezes ficam marcas na nossa alma, muitas vezes ficam feridas em aberto, não cicatrizadas, caso a gente não se cure, caso a gente não busque uma cura. E eu acredito tanto nisso que por isso que eu decidi falar sobre isso pra você, o que eu faço, né, pra me autocurar. Então, a primeira coisa que eu queria falar pra você, do fundo do meu coração, é você se distanciar ou pelo menos você evitar o máximo daquilo que te faz mal. Então, você tem uma pessoa que te faz mal, que te causa mal-estar, que você não se sente bem perto dessa pessoa, ou o seu trabalho, se o seu trabalho te causa mal-estar, você não se sente bem, você sente alguma coisa que não é positiva. Se alguma coisa na sua vida te traz um desconforto, se alguém faz com que você sinta uma ansiedade negativa, como por exemplo, ficar te cobrando muito. Se existe alguma pessoa, alguma circunstância, alguma coisa que te faz mal, você sempre vai se sentir assim, inserido nisso, perto dessas pessoas. Então, muitas vezes a gente tem que se afastar das circunstâncias que faz com que a gente se sinta mal, porque o normal, o saudável, o natural não é isso, não é essa a realidade. A realidade é a felicidade, a harmonia, a paz. Isso é o normal. Então, todas as vezes que você se sente assim, mal, com mal-estar, isso é um sinal. Por quê? Porque muitas vezes você vai sentir isso, mas você vai tentar raciocinar. Porque nós, seres humanos, nós fazemos isso. E foi uma sacada que eu tive esses dias, quando eu tava voltando de um restaurante que eu fui. E aí eu tive essa sacada. E essa sacada mudou tudo. Por quê? Porque nós sentimos com o nosso coração, só que tentamos racionalizar. A gente tenta racionalizar esse sentimento, isso que estamos sentindo. Então, a verdade é que temos que seguir o nosso coração está certo, porque as nossas emoções não mentem, a gente não tem como mentir as nossas emoções, não tem como a gente fingir esse tipo de coisa, porque é algo muito interno. Então, a primeira coisa que eu posso te falar é que é uma autocura. O que isso significa? Que é uma autocura, só você vai poder fazer isso. Você pode ir no bom terapeuta, você pode ir no bom psicólogo, um bom psiquiatra, você pode ter os melhores tratamentos, mas você também tem que fazer e praticar o hábito da autocura. Tipo, só você pode se entregar a isso, entende? Ninguém pode afastar da sua vida alguém. Você que tem que tomar essa decisão, você que tem que tomar essa escolha. Dando um exemplo para você. Então, isso é muito importante. Quando você dá prioridade para o que você está sentindo e você segue isso, porque você está sentindo isso. Nada é tão claro quanto o que você sente. O que você sente é extremamente claro, é isso, não tem o que falar. Você apenas está sentindo isso. Então, uma forma de autocura é a gente se afastar de tudo aquilo que está sendo tóxico. Tudo aquilo que está fazendo com que você chore, com que você sinta raiva, ódio. Então, o mais certo a se fazer é a gente mudar nós mesmos, porque você não vai conseguir mudar
o mundo, as outras pessoas. Você vai conseguir ser um exemplo para as pessoas e, consequentemente, para o mundo. Só que aí, nesse caso de autocura, o mais recomendado é a gente se afastar, evitar, não falar muito da nossa vida pessoal, do que a gente vai fazer, dos nossos passos para essas pessoas. Temos que manter o silêncio o máximo possível para você se autocurar, né? Porque se você compartilha muito os seus passos, o que você vai fazer, fica difícil. Porque às vezes aquela pessoa, ela tem um pensamento diferente do seu, às vezes ela acredita em outras coisas completamente diferentes, às vezes a realidade dessa pessoa é completamente diferente e ela vai falar isso pra você com a visão dela. Então, muitas vezes as pessoas realmente elas querem te ajudar, mas cada pessoa tem a sua verdade. Então, muitas vezes o que as pessoas falarem pode fazer você ficar em dúvida. E se você não tem muito certo aquilo que você sente dentro do seu coração, você vai acabar escutando as outras pessoas ou escutando o que estão te falando, ao invés de seguir o seu coração. Siga o seu coração, porque o seu coração não mente, o seu coração está certo, ok? Então, essa é uma forma de autocura. Você se distanciar de tudo aquilo que está sendo tóxico, de tudo aquilo que está te fazendo mal. Reflita, se distancie, pense sobre isso. Se você não quiser pensar sobre isso, apenas se distancie e foque em outra coisa. Foque em outro assunto, foque em outro tema, vá fazer qualquer outra coisa, mas não fique pensando nisso. E depois, quando você quiser, você volta e reflete e pensa no caso. Porque você é livre para escolher o que é melhor para você. E se você não sabe o que é melhor para você, difícil, outra pessoa não vai saber. Outra pessoa pode, por exemplo, ser íntima de você e ela te conhecer. E ela tentar te ajudar. E ela te ajuda. Porém, só você ali no seu interior sabe o que precisa ser feito. Ok? Ok, Nara. Bom, outra coisa também que serve como uma autocura, né? E antes de falar sobre isso, eu queria falar uma outra coisa que eu tinha lembrado. Se autocurar, gente, é muito mais simples do que a gente imagina. E tem muitas coisas na vida que são muito mais simples do que a gente imagina. Então, como por exemplo, nesse vídeo tem uma moça, né, que ela tá sentada no sofá e ali do lado tem uma mochila e ela tá batendo um pezinho e tal. Então, muitas vezes a autocura, ela vem quando a gente apenas fica só. Quando a gente faz alguma coisa completamente diferente que estava programado no nosso dia e a gente vai, por exemplo, a gente toma coragem para ir. Isso também é uma forma de autocura, porque a gente se desafia. Então, eu queria falar isso para você, né? Eu me desafio muito. Todas as vezes que, por exemplo, eu cismo que eu quero ir em tal lugar que tenha relação com a natureza. Muitas vezes, quando eu penso que eu quero ir nesse lugar, o medo toma conta de mim. Vem vozes na minha mente falando comigo de uma forma para que eu desista de ir nesse lugar que eu quero. E quando eu escuto o meu coração, quando eu vou mesmo assim, não escuto essas vozes, porque eu já falei para mim mesma que eu iria e eu vou porque realmente eu quero ir, e eu não vou deixar de ir porque alguma voz tá falando aqui na minha cabeça, querendo que eu desista de ir, eu vou mesmo assim. E todas as vezes que eu vou, eu agradeço por ter ido. Eu não me arrependo. Eu falo, graças a Deus eu vim. Ainda bem que eu vim aqui. Porque senão eu teria perdido essa experiência, essa oportunidade. Essa oportunidade eu não teria conhecido essas pessoas que eu conheci. Então, a autocura é uma coisa, é mais simples possível do que você possa imaginar. E outra coisa que faz com que a gente se autocure é falar afirmações positivas para a gente. E assim, eu quero que você entenda uma coisa: existe uma diferença entre você fazer afirmações positivas e no seu coração, lá no seu coração, não tá acreditando nisso, e existe uma diferença de você falar afirmações positivas para você e lá no seu coração você está crente que isso é verdade. Então, além de você fazer afirmações positivas para você, para sua mente, para o seu coração, você tem que acreditar.
Se você não acredita, não vai adiantar nada disso que você tá falando, porque o seu coração já não acredita. E lembra que no início do conteúdo desse vídeo eu falei que o nosso coração é a nossa bússola? O que a gente sente é o que comanda tudo. Existem forças do universo por trás de todas as vezes que a gente age com o coração. Quando a gente age com o coração, é o caminho certo, tá certo? É isso. Tem que ir. Muitas vezes você vai sentir medo de estar seguindo esse fluxo, vai ser desconhecido para você. Só que mesmo assim você o faz, você vai. Então, para você se autocurar, não importa o lugar, não importa onde você esteja, não importa se você está viajando, se você está trabalhando na sua casa, não importa o lugar. Pode ser no banheiro, pode ser em qualquer lugar. Faça afirmações positivas para você, crente, crente que você está acreditando isso, que o seu coração realmente acredita nisso. Quer um exemplo? Ok, vamos supor, você é um cara que você não se acha bonito. Você se acha estranho. Você olha os seus defeitos e você se compara com outras pessoas, com outros caras. O que acontece? Imagina, chega um dia, você escuta esse áudio, aí tá bom. Você fala assim, tá bom, a Nayara falou lá no vídeo que eu tenho que fazer afirmações positivas pra mim. Beleza, vamos lá. Aí você vai lá. Eu sou um cara bonito. Eu sou um cara bonito. Eu sou um cara bonito. Aí você fica um tempão falando isso pra você. 30 minutos depois, bate aquele sentimento. Você pensa assim, ué, eu não me acho um cara bonito? Eu não falei pra mim que eu sou um cara bonito? Não tá adiantando isso. Por que que não tá adiantando? Porque no seu coração você não se acha bonito. No seu coração você ainda tá olhando a beleza de outros caras, você tá olhando outras pessoas, você tá comparando ainda, continua comparando com aquela energia de ficar assim comparando. Você não voltou o seu olhar pra dentro, você não focou pra você. Você tem que focar pra você. E quando você foca pra você, você vai olhar você. Você vai olhar quem você é, a sua essência, não tem pra onde você correr. E aí que tá. Porque olhe o que você gosta, olhe o seu lado bom, olhe as suas qualidades. Porque defeitos todos nós temos. Não existe ser humano perfeito. Não existe vida perfeita, não existe. Todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm os seus desafios. Claro que tem pessoas que têm desafios mais intensos, tem pessoas que passaram por coisas, por exemplo, mais conturbadas, problemas mais intensos na família, ok, mas sempre vamos conseguir superar isso e se tornar pessoas mais fortes. Então, qual é o objetivo aqui desse vídeo? Primeira coisa, que você entenda que você sempre vai ter que se autocurar, porque você lida com pessoas, nós moramos no planeta e tem muita gente doida por aí. Tem muitas pessoas que elas realmente não são conscientes e muitas vezes elas podem acabar falando alguma coisa que na verdade agindo de uma forma inadequada, que te pode te deixar chateado, que não seja verdade. Isso sim afeta o nosso emocional, claro. A gente se sente desestabilizado quando isso acontece. Pode sim acontecer isso em qualquer momento. Então, por isso que a gente tem que estar preparado e que você entenda que você vai sim, em vários momentos da sua vida, se autocurar. Ok? Ok, Nara. Então, cara, toda afirmação positiva que você falar para você mesmo, você tem que acreditar no seu coração. Você tem que acreditar no seu coração que você sim é bonito. Sim, você merece ser feliz. Não importa o que te falem, não importa o que aconteça, você acredita nisso. Entende a sua opinião sempre vai ser mais importante. Não porque você é melhor que as outras pessoas, porque você é mais inteligente, porque você tá lidando com você. Só você sabe o que você tá sentindo. Então, o nosso coração é a nossa bússola. Não tenha medo de seguir o que o seu coração fala pra você. O que o seu coração sente, né? Porque você sente, a gente sente. Ok? Ok, Nayara. E outra coisa que ajuda muito, muito mesmo na questão da autocura, que eu não poderia deixar de falar, ore e medite.
Gente, independentemente da sua religião, da sua crença, da sua etnia, a oração não significa seguir padrões. É você conversar com Deus. Ai, Nayara, eu tenho uma crença que Deus é isso. Ok, então se você acredita nisso, se essa é a sua crença, ore para essa crença cada vez mais, com mais frequência, se conecte mais com isso, porque muitas vezes quando a gente leva, muitas vezes não, todas as vezes que nós levamos os nossos problemas para o mundo espiritual, os nossos problemas ficam pequenininhos, pequeniníssimos. Ok, então assim, sempre ore. As pessoas são limitadas, nós seres humanos somos limitados. O mundo espiritual não, Deus não é limitado, né? E quando eu falo Deus, não falo de religião, porque eu não tenho religião, minha religião é a paz e o amor. Então, sempre na sua vida, quando você tiver um problema, você não estiver se sentindo bem, você tá chateado, triste, com raiva, com ódio, com vontade de se vingar, pode você estar sentindo qualquer sentimento que seja negativo. Ore, medite, fique sozinho, não tenha medo de ficar sozinho. Quando nós estamos sozinhos, a gente se conhece muito mais, a gente mergulha para o nosso mistério. Então, todas as vezes que você não estiver se sentindo bem, uma forma de você se autocurar, pode ser em qualquer lugar, você pode orar do jeito que você quiser, falar, apenas fale, desabafe. Não precisa seguir, na verdade, não precisa achar que Deus, espiritualidade está acima e você está lá embaixo, você é um serzinho tão miserável, tão pequeno. Deus, que Deus veio se conectar comigo? Deus, eu sou um ser distante de Deus, eu sou um pecador. Não. Deus está muito mais próximo de você do que você imagina. Deus está sempre mais perto de nós do que a gente pensa. Então, não importa como você fale, como você busque, o que importa é que você ore. Sempre, sempre mesmo. Quando você estiver bem, quando você não estiver bem, quando alguma coisa que você queira que aconteça, você quer muito que aconteça algo, então ore, fale, converse, fale para o mundo espiritual isso. E eles vão te guiar, eu tenho certeza, eles fazem isso comigo, estão fazendo isso comigo, e por isso que eu estou falando isso pra você, porque eles fazem isso comigo, logo eles fazendo isso comigo, eles falam pra mim vir fazer isso aqui, por exemplo. Então, sempre ore, medite, né? Existem várias formas da gente meditar. A meditação não é só aquela que a gente vai para a natureza, a gente fica lá naquela posição de yoga e tal. As posições que também faz com que a gente se conecte com o nosso corpo, mente e espírito. Então, existem várias formas de você meditar, né? Uma das formas de você meditar é apenas ficando em silêncio, não falando nada, se afastando, se afasta um pouco do barulho das pessoas falando e tal, e escute mais esse silêncio, o que você acredita, o que você acha disso que aconteceu, ou disso que vai acontecer. Apenas pergunte para si mesmo, observe a si mesmo, como você se sente, observe se tem algo que você queira falar, demonstrar, expressar para o mundo, para as pessoas ou para você mesmo, para sua vida, mas que uma forma de você se autocurar-se é você orando, né? Você meditando. Isso com certeza vai mudar a sua vida, porque muda a minha, muda a minha. E eu espero muito do fundo do meu coração que esse conteúdo tenha te ajudado, que você aplique, por favor, nem que seja 1%, 10%, 20% disso aqui que eu falei. O que importa é que você pegue o que você acredita que é bom para você, para sua vida, e você aplique, que você torne a sua vida melhor com esse conteúdo, com essa informação, porque esse é o objetivo. Estou fazendo esse vídeo com essa finalidade, fazer com que a sua vida pelo menos seja 1% um pouco melhor. Porque eu sei que isso faz a diferença, porque faz a diferença na minha, porque assim, doido tem em todo lugar, né? Então a gente tem que se acostumar com isso. E se acostumar com isso, eu quero dizer que as pessoas vão te prejudicar, mas não porque elas te odeiam, porque elas estão perdidas. É a alma delas que são assim. Temos que
ter compaixão e entender que a gente muda nós mesmos, que podemos considerar os nossos sentimentos e que isso que estamos sentindo é apenas um reflexo da atitude que outra pessoa teve com nós, mas que não precisamos ser assim, ou carregar isso, ou carregar esse vírus que muitas vezes tem dentro da gente, a gente tem que soltar, tirar, porque não nos pertence. Eu acredito que Deus nos fez, né? Quando eu falo Deus nos fez, acredite da forma como você quiser, da forma como for, como você quiser interpretar. Porque a forma como você interpreta pode não ser exatamente isso que seja o que eu tô pensando aqui, isso que eu esteja falando. Então, quando Deus nos criou, eu acredito que o que Ele planejou era e é a felicidade para todas as pessoas. Deus, não estamos aqui para, um ser melhor que o outro, um ter uma coisa, o outro, enfim, viver na miséria. Eu não acredito nisso, eu acredito que estamos todos aqui para ser felizes, para evoluir, para ser unificados, não para existir um mundo que separa as pessoas. E claro, né? Muitas vezes as pessoas, elas estão perdidas sim, e essas pessoas que estão perdidas, se trata do espírito dessa pessoa. E se a gente não se cura, a gente muitas vezes pode achar que isso é normal, que isso é comum, mas não, isso não é comum, isso não é normal. E a gente tem que entender isso. Entendendo isso, a gente se sente mais preparado para lidar cada vez mais com os desafios. Então, por isso que a autocura vai ser muito importante em todos os momentos da nossa vida. Quando você for pai, você vai ter que continuar fazendo isso e ensinar isso para os seus filhos, tá bom? E, consequentemente, na nossa vida, a gente sempre vai ter que estar se curando. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para me ajudar com a divulgação, tá bom? Você é incrível, até mais!